A pessoa que não está em consciência transcendental não pode ter nem a mente controlada, nem a inteligência estável, sem o que não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Nasti buddhira yuktasya, nacha yuktasya bhavana, nacha bhavayata shanti, ashantasya kutasukam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 66. Ai, como a paz é boa. Quando... Não estou pensando nada. Não, uma vez eu vi numa revista dos TJs que o homem fala em média 10 mil palavras por dia e a mulher metralha 25 mil palavras por dia. Fala. Você vai ver, se eu não me autorrealizar, na próxima vida, eu venho num corpo de mulher e você vem num corpo de homem. Aí os papéis se invertem. O casamento Hare Krishna é assim, né? Você lembra, né? Então me aguarde. Se eu não me autorrealizar, vou te metralhar com 25 mil palavras. Você vai ver. Reza para mim me autorrealizar, Bímola. Você vai ver a cruz pesada. Já parei de falar. Não, é tudo a ver, né? Paz. Para ter paz mental, é por isso que o devoto canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 1728 vezes por dia. Para quê? Para ter paz mental, para focar a mente, para controlar a mente. Pensa que é fácil controlar a mente? Quando o Krishna falou isso para Arjuna, Arjuna falou, Krishna, é mais fácil parar o vento do que parar a mente. Aí Krishna falou, não, com a prática adequada você consegue controlar a mente. E o controle da mente começa com Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então todo dia, né? Porque senão, meu amigo, a mente é louca, a mente é instável. Ler mais e falar menos. Então deixa eu tomar mais água. Até o... Aí, tá vendo? Eu quase engasguei. Então, o João Leno, lembra do João Leno? Ele pediu a bênção para Prabhupada, para que na próxima vida ele voltasse como John, como João, e ela como Yoko, como um casal, né? E Prabhupada falou, não, eu não posso dar essa bênção, eu vim aqui para liberar vocês, eu vim aqui para libertar vocês do ciclo de nascimentos e mortes. E você pede ao contrário. Tá louco. Na época, no começo tudo é assim, no começo é mil maravilhas. Começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Já parei de falar. Que loucura, hein? Olha o que o João Lennon pediu para Prabhupada. Aonde está? Está no Prabhupada, na coleção Prabhupada Lilamrita, isso, está tudo lá. Aliás, tem tudo na coleção Prabhupada Lilamrita, tem todo o conhecimento vivido na prática. Agora eu parei de falar. Se uma pessoa não está em consciência de Deus, Krishna, não há possibilidade de paz. Aí, já começa com uma máxima, deixa eu printar isso aqui. Já começa com uma máxima, Bímola. Por quê? A próxima pergunta é por quê? Se uma pessoa não está em consciência de Deus, Krishna, não há possibilidade de paz. Por quê? Porque só com a consciência de Deus, Krishna, é que se consegue controlar a mente. Pelo menos em Kali Yuga é assim. Não tem outro processo que consiga controlar a mente em Kali Yuga. O único processo para controlar a mente em Kali Yuga
é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ponto final. Não, e ponto final não tem. Todas as respostas já estão no Bhagavad Gita. É só você adquirir o Bhagavad Gita como ele é. Nem que for em PDF, nem que for na tela online. Tá bom? Então tá bom. Tá, agora eu vou ler sem parar agora, nesse momento. Prometo, nesse momento. Próximo momento não sei. Assim está confirmado no 5º capítulo 5.29, aí mais explicação, mais respostas. Que quando uma pessoa compreende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados do sacrifício e da penitência, e que ele é o proprietário de todas as manifestações universais, que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, só então pode a pessoa ter paz verdadeira. Tá vendo? Você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satisfaz Deus, Deus te dá conhecimento, inteligência, compreensão e paz, porque Ele é o dono da paz. Krishna tem o monopólio da paz. Krishna é o dono da paz. E Ele só dá paz para quem satisfaz Ele, para quem serve Ele. Tá, já parei de falar, Bimala. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Paz, irmão. Não, você não incomoda não, Bimala. Não, você... Vixe, você irradia paz. Tá, ler mais e falar menos, tá bom. Por isso, aí tá, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, senão as pessoas não vão entender. Você fica falando no meio, eu fico falando no meio, é verdade. Não achei ruim não, tô banando o rabinho. Está confirmado no 5º capítulo 5.29 que quando uma pessoa compreende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados do sacrifício e da penitência, e que ele é o proprietário de todas as manifestações universais, que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, só então pode a pessoa ter paz verdadeira. Em outras palavras, quando ele entende Deus, quando ele compreende Deus, senão, sem chance. Por isso, se uma pessoa não está em consciência de Deus, Krishna, não pode haver uma meta final para a mente. Está vendo? Outra máxima. E sem uma meta final, sem uma meta, a mente fica cheia de metas, fica dividida, lutando, a mente fica puxando para todos os lados. Aí, meu amigo, a mente fica girando igual uma doida, maluca. E como que você vai ter paz com a mente turbulenta, agitada, girando igual uma hélice de avião? Por aí. Não tem jeito, né? Por quê? Porque não tem uma meta. Por que não tem uma meta? Porque não conhece a meta da vida. A perturbação se deve à falta de uma meta última, tá vendo? As pessoas comuns têm muitas metas, muitos planos, muitos sonhos, muitas esperanças, muitos desejos. Pior ainda, desejos insatisfeitos, frustrados, decepcionados, confusos, perplexos. É a mesma coisa, tá? Escapou essa palavra aí. É o que a Bimba Bento está fazendo efeito. As palavras estão escorregando. A perturbação se deve à falta de uma... Não, Bimba, não pensei em nada não. A perturbação se deve à mente de outras pessoas, também à mente de pessoas descontroladas ao seu lado. Não, estou falando de forma geral, o conhecimento é para todos, não é só para nós.
A perturbação, agora vai, a perturbação se deve à falta de uma meta última, e quando a pessoa está certa de que Krishna é o desfrutador, proprietário e amigo de todos e de tudo, então ela pode, com uma mente estável, conseguir a paz. Portanto, uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Deus, Krishna, certamente está sempre sofrendo e sem paz, mesmo que faça muitas exibições de paz e de avanço espiritual na vida. Está cheio de gente que fala que leva a vida espiritual. Fala, mas na verdade não leva, porque o sintoma é esse: não está em paz, não vive satisfeita, vive cheia de ansiedades e lamentações, estresse e depressão. Nossa, é uma lista de malefícios que não acabam mais. Cadê? Isso aqui é uma máxima, Bímola. Deixa eu printar aqui. Uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Krishna certamente está sempre sofrendo e sem paz. E mesmo que faça muitas exibições de paz e de avanço espiritual na vida, a consciência de Deus, Krishna, é uma condição de paz que se manifesta por si mesma e só pode ser atingida em relação com Deus, Krishna. Vishnu, o relógio correu igual um doido, hein? Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Paz, irmão, paz. Me deixa em paz, me dá paz. Só o Mestre pode dar paz. Lembra, o Mestre Jesus falou assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Está vendo? O Mestre pode dar paz aos seus discípulos, e não aos seguidores. Seguidor não é discípulo. Discípulo é discípulo, uma alma rendida a Deus através do mestre espiritual. Por isso que é preciso um mestre espiritual presente em carne e osso para receber todos os benefícios de Deus e do representante de Deus, o mestre espiritual. Onde eu estava, hein? Procurando o livro. Calma, já devia estar aberto, depois eu que atraso o programa. É preciso agradarmos. É preciso agradarmos Deus. 10, menos 10. Tá, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Deu certo. Bob pergunta: é preciso agradarmos Deus para que Ele se revele? E Prabhupada responde: sim. Shama Sundara fala, na verdade pergunta: como poderemos saber quando estamos agradando Deus? E Prabhupada responde: quando o virmos. Quando o virmos, compreenderemos da mesma forma que quando comemos não precisamos perguntar a alguém se estamos nos sentindo revigorados ou se saciamos a nossa fome. Se você comer, entenderá que está se sentindo com energia. Logo você não precisa ser, não estou pensando aqui, não é para pensar, tá para ler, tá? Vou ler de novo. Se você comer, entenderá que está se sentindo com energia. Logo você não precisará perguntar sobre isso a ninguém. Analogamente, caso você realmente sirva a Deus, você entenderá: Deus está me dando ordens. Deus existe. Estou vendo Deus.
Por isso que Deus não é barato, por isso que não é fácil ver Deus. Só os limpos de coração verão Deus face a face. E para limpar o coração, só cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto vai limpando a mente e o coração. E quando a mente e o coração estiver limpos, aí sim a gente vai ver Deus pessoalmente, cara a cara. E aí a gente vai experimentar Deus. Shamasundara fala, ou um representante de Deus, e Prabhupada sim, Shamasundara facilita, e Prabhupada fala, você tem de passar pelo representante de Deus, Jasya Prasada Bhagava Prasada, verso 8 da canção Guru Ashtaka, que os devotos cantam todos os dias na madrugada. Se você agrada o representante de Deus, Deus fica automaticamente agradado e você, em consequência disso, pode vê-lo pessoalmente. Um cavaleiro indiano pergunta, como se faz para contentar o representante de Deus? E Prabhupada responde, tem que cumprir as suas ordens, e isso é tudo. O representante de Deus é o mestre espiritual, o qual lhe pede que faça isso e faça aquilo, e se você o faz, você o contenta. Jasya Prasada Nagati Kutopi, Guru Ashtaka, verso 8. Sem a graça do mestre espiritual, não se pode fazer nenhum avanço. Se você deixar de satisfazê-lo, não fará nenhum avanço. Daí, adorarmos o mestre espiritual. Muita gente confunde, tem que amar Deus e adorar o mestre espiritual, e não amar o mestre espiritual. Tem gente que confunde isso, né? Inverte as bolas. Está tentando amar o mestre e Deus nada. Não, tem que amar Deus e adorar o mestre espiritual. Sakshadari vena samasta shastrair luktas tataba vyata eva sabi. Em português, o preceito de todas as escrituras védicas é que o mestre deve ser aceito como Deus. E Bob pergunta, o mestre deve ser aceito como representante de Deus? E Prabhupada responde, sim, o mestre espiritual é o representante de Deus. Ele é a manifestação externa de Deus, Krishna. E Bob pergunta, mas um mestre deve ser aceito como diferente das encarnações de Krishna, que fazem o seu advento aqui? E Prabhupada, sim. E Bob pergunta, de que forma a manifestação externa do mestre espiritual é diferente de quando Krishna ou o Senhor Krishna Chaitanya vem à Terra? E Prabhupada responde, o mestre espiritual é o representante de Deus, Krishna, e existem os sintomas de quem é mestre espiritual. Os sintomas gerais são descritos nos Vedas, Mundaka Upanishad 1, 2, 12. Prabhupada cita o verso, vou ler a tradução. O mestre espiritual deve provir de uma sucessão discipular e deve ter escutado seu mestre espiritual falar tudo sobre os Vedas. De um modo geral, o sintoma do mestre espiritual é que ele é um devoto de Deus perfeito e ele serve Krishna pregando a sua mensagem. E Bob pergunta, o Senhor Krishna Chaitanya era um mestre diferente do Senhor Krishna? Não. Tá, vou ler de novo. Eu confundi aqui, Bimala. Então, quando a gente erra, a gente volta. O conhecimento tem que ser passado de forma completa e perfeita. Por isso a gente erra, a gente volta. Bob pergunta, o Senhor Krishna Chaitanya era um mestre diferente do Senhor? E Prabhupada responde, não. Os mestres não podem ser de diferentes tipos, senão que todos os mestres
são de um só tipo? E Bob pergunta: mas ele ao mesmo tempo também era uma encarnação? E Prabhupada responde: sim, ele é o próprio Deus, Krishna, mas representando a função de um mestre espiritual. E Bob: entendo. E Prabhupada fala: Krishna, porém, era Deus, em razão do que exigiu Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja, Bhagavad Gita 18:66. Abandona todas as patifarias que tem por aí, tá? A outra tradução. Aqui tá aqui, tá? Eu gosto dessa, tá bom, vou ler a que tá aqui. Abandona todas as variedades de religiões e rende-te a mim, mas as pessoas o compreenderam mal. Por isso Krishna veio novamente como mestre espiritual e as ensinou como se renderem a ele. O que é, Bimala? Não, eu estava pensando aqui que muita gente já está fazendo isso, né? Abandonando as religiões. Agora só falta se render a Deus, fazer as duas coisas que Deus pede: abandonar as variedades de religiões e se render a Ele. E Shamasundara pergunta: ele por acaso não diz no Bhagavad Gita, eu sou o mestre espiritual? E Prabhupada responde: sim, ele é o mestre espiritual original, porque foi aceito como mestre espiritual por Arjuna. Arjuna disse ao Senhor Krishna: Shishasteham Shadiman Tvam Prapanam, Bhagavad Gita 2.7. Em português: sou teu discípulo e uma alma rendida a ti, por favor, me dá tuas instruções. Se ele não fosse um mestre espiritual, como Arjuna poderia se tornar o seu discípulo? Ele é o mestre espiritual original. Tene Brahma Hridaya Jadikavaye, Śrīmad Bhagavatam 1.1.11. Foi ele unicamente quem primeiro comunicou o conhecimento védico ao coração de Brahma, o primeiro ser criado. Portanto, Krishna é o mestre espiritual original. E Bob fala: Krishna. E Prabhupada fala: sim, ele é o mestre espiritual original. Em seguida, o seu discípulo Brahma é um mestre, cujo discípulo Narada é guru, cujo discípulo Vyasadeva é guru, é mestre, né? Assim existe uma sucessão discipular de mestres. Evam Parampara Praptam, Bhagavad Gita 4.2. O conhecimento transcendental é recebido da sucessão discipular. E Bob pergunta: então o mestre recebe o seu conhecimento através da sucessão discipular e não diretamente de Deus, Krishna? O Senhor recebe algum conhecimento diretamente de Deus, Krishna? E Prabhupada responde: sim. Parar então, tá. Vamos parar aqui então, onde Prabhupada vai responder a pergunta do Bob. Então, o mestre recebe, deixa eu anotar aqui. Tinha que parar agora, Bíblia? Tá louco, hein? Acabou o tempo. Calma, já te falei, eu sou um catilógrafo. Então, o mestre recebe, tá anotado aqui, mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá, está o site krishnafm.com.br. Esqueci, Bimala.
A boca está dura de frio, as palavras não estão mais escorregando. Ah, não é fácil não, fazer igual os caras lá da TV. Não consigo, está muito frio. Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é. No caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, só lendo na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links, já ir direto, é o quinto link então. O quinto link é o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Até o copo está gelado. Vishnu. O que nós vamos fazer, Bímola? Agenda. Agenda, tá, estou indo na agenda. O que nós vamos fazer? Vai atrasar o programa, hein? Ah, dá um alô. Dá um alô para quem? Para quem, Bímola? Ah, tá. Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorya Badrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, Maharaja Nima encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanatimmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute
Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. O computador travou de frio, Bima. Daqui a pouco é eu que vou travar aqui de frio. Página 94, L-10. Está aqui, ó. Portanto, peço-vos, ó pessoas completamente livres do pecado, que, por favor, me dizeis qual é o bem supremo. Afinal de contas, mesmo metade de um momento de associação com devotos puros de Deus, dentro deste mundo de nascimentos e mortes, é um tesouro inestimável para qualquer homem. A palavra Sevadi, ou um grande tesouro, é significativa neste verso. Assim como um homem comum fica felicíssimo ao descobrir um tesouro inesperado, alguém que é de fato inteligente fica felicíssimo ao obter a associação de um devoto puro do Senhor Krishna, através do qual ele pode facilmente tornar a sua vida perfeita. Segundo Srila Jiva Goswami, as palavras Atyantikam Sheman, ou o bem supremo, indicam a situação em que a pessoa não pode ser tocada, nem mesmo pelo mais ínfimo temor. Agora, estamos enredados no ciclo de nascimentos, velhice, doenças e morte, samsari. Porque toda a nossa situação pode ser devastada em apenas um momento. Estamos sempre temerosos. Isso me lembra aquela canção de Bhaktivinoda Thakur, que essa vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de flor de lótus. A qualquer momento, puf, acabou tudo. Acabou sua conta bancária, sua estabilidade, sua segurança, acaba tudo. Porém, os devotos puros do Senhor Krishna podem nos ensinar a maneira prática de nos livrarmos da existência material e assim anularmos todas as classes de temor. Segundo o Vishwanatha Chakravarti Thakur, a etiqueta normal dita que o anfitrião logo pergunte ao convidado recém-chegado sobre o seu bem-estar, mas é inconveniente fazer semelhante pergunta a devotos autossatisfeitos do Senhor Krishna, que são eles mesmos os outorgadores de todo o bem-estar. Segundo o Srila Vishwanatha Chakravarti, o rei sabia que seria inútil perguntar aos sábios sobre seus afazeres, visto que a única ocupação dos devotos puros do Senhor Krishna consiste na consecução da meta suprema da vida. De acordo com o Bhagavad Gita, a meta da vida é livrar-se do ciclo de nascimentos e mortes e restabelecer-se como servo eterno de Deus, Krishna, na plataforma de bem-aventurança transcendental. Está vendo, Bíblia? Isso aqui é uma máxima. A meta da vida é livrar-se do ciclo de nascimentos e mortes e restabelecer-se como servo eterno do Deus Supremo Krishna na plataforma de bem-aventurança transcendental. Devotos puros do Senhor Krishna não desperdiçam o seu tempo com ordinários afazeres mundanos. Está vendo?
sintomas. Pelos sintomas você conhece quem é quem. Vou pintar isso aqui, peraí. Gostei, hein? Nessa coleção você aprende todo dia, toda hora. Devotos puros do Senhor Krishna não desperdiçam seu tempo com afazeres mundanos. Às vezes, parentes tolos de um pregador devoto de Deus lamentam que tal pregador transcendental não tenha dedicado sua vida aos negócios materiais e que, por isso, tanto dinheiro foi perdido em virtude da prática da vida transcendental. Essas pessoas ignorantes não podem imaginar a ilimitada prosperidade disponível na plataforma transcendental para aqueles que se renderam de corpo e alma à missão do Senhor Krishna. Eles têm o tesouro do amor a Deus. Quer tesouro maior do que esse? Tesouro que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. O próprio rei Nimi era um erudito devoto de Deus e, portanto, não perguntou tolamente aos sábios sobre ordinários afazeres mundanos. Ele logo perguntou sobre Atyantikam Shemam, em português, a mais elevada e perfeita meta da vida. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, a palavra anaga, ó pessoas livres de pecado, tem dois significados. Anaga indica que os próprios 9 Yogendras eram completamente livres de pecados. Indica também que apenas por ter a grande fortuna de vê-los e ouvi-los submissamente, um homem comum e pecaminoso podia se libertar de seus pecados e alcançar tudo o que desejasse. Talvez alguém conteste que, como os eminentes sábios tinham acabado de chegar, o rei não deveria ter ficado tão impaciente a ponto de perguntar-lhe sobre a perfeição da vida. Talvez fosse melhor que o rei esperasse até que os próprios sábios solicitassem a sua pergunta. E semelhante com... Deixa eu tomar água. E semelhante contestação hipotética é respondida pelas palavras Shanardopi. Mesmo um simples momento de associação com devotos puros, ou até a metade de um momento de associação, é suficiente para dar a alguém a perfeição da vida. Agora vai. Uma pessoa comum a quem se oferece um grande tesouro logo desejará reivindicar esse tesouro. Da mesma maneira o rei Nimi pensou: por que devo considerar-me tão afortunado de ter esses grandes sábios aqui por muito tempo? Porque sou uma pessoa comum, sem dúvida logo estareis partindo. Portanto, deixe-me tirar proveito imediatamente de vossa santa associação. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, neste mundo existem diferentes variedades de misericórdia. Porém, a misericórdia comum não pode ocasionar a cessação de toda a infelicidade. Em outras palavras, existem muitos humanitaristas, altruístas e reformadores sociais que de certo trabalham em prol do melhoramento do padrão de vida da humanidade. Em toda parte, semelhantes pessoas são... está ofuscando aqui, Bima. Em toda parte, semelhantes pessoas são consideradas misericordiosas. Porém, apesar da misericórdia delas, a humanidade continua sofrendo nas garras do nascimento, velhice, doença e morte.
Posso distribuir alimentos gratuitos aos necessitados, mas após comer minha oferta misericordiosa, o recebedor voltará a ficar faminto ou sofrerá de alguma outra maneira. Em outras palavras, através do mero humanitarismo ou altruísmo, as pessoas não se livram de fato da infelicidade. A infelicidade delas é apenas adiada ou alterada. O rei Nimi estava jubiloso ao ver os 9 Jogendras, pois sabia que eles são companheiros eternamente perfeitos do Senhor Supremo Krishna. Portanto, ele pensou: vós não estáis propensos às atividades pecaminosas, tal como estamos nós, desafortunadas pessoas mundanas. Logo, as palavras que falais estão livres de fraude e exploração. As almas materialmente condicionadas passam seus dias e noites discutindo diversos tópicos relacionados ao gozo dos sentidos. Elas nunca encontram tempo para ouvir sobre o conhecimento transcendental. Porém, se apenas breve ou casualmente elas ouvirem Hari Katha, os tópicos sobre Deus, Krishna, na associação dos devotos puros do Senhor Krishna, a sua propensão a sofrer na existência material diminuirá. Até os líderes materialistas entenderam que o maior sofrimento das pessoas é o sofrimento mental, que só acaba com a consciência de Deus, Krishna. Quando alguém vê pessoas liberadas, ouve-as falar sobre Deus, Krishna, lembra-se de seu comportamento e assim por diante, e sua tendência a atar-se à ilusão do gozo dos sentidos diminui, e ela fica ávida por servir ao Senhor Supremo Krishna. Por favor, falai sobre como alguém se ocupa no serviço ao Senhor Supremo Krishna, caso me considerais capaz de ouvir apropriadamente sobre estes tópicos. Quando uma entidade viva oferece serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna, o Senhor de imediato fica satisfeito e, em troca, dará até mesmo seu próprio eu, semelhante a uma rendida. Vou ler de novo. É o rei falando, aos sábios. Por favor, falai sobre como alguém se ocupa no serviço ao Senhor Supremo Krishna, caso me considerais capaz de ouvir apropriadamente sobre estes tópicos. Quando uma entidade viva oferece serviço amoroso ao Senhor Supremo, o Senhor de imediato fica satisfeito e, em troca, dará até mesmo o seu próprio eu, a semelhante alma rendida. No mundo material, agora que ia ter explicação, Bimala. Ia começar a explicação, você cortou o barato. Acabou o tempo. Não, ainda falta 1 minuto. Então, 1 minuto não dá tempo para nada. Tá certo. Não, a senhora tem razão. Vamos parar aqui na página 97. Página 97, no começo da explicação, tá bom? Então tá bom. Então, você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o primeiro link, já você clica aí. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles,
chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Calma, deixa eu aumentar a letra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. Bahulasha, o rei de Videha, era muito inteligente e era um cavaleiro perfeito. Ele estava admirado que tantos grandes sábios, juntos com a Suprema Personalidade de Deus, estavam presentes pessoalmente em sua casa. Ele sabia perfeitamente bem que a alma condicionada, especialmente quando ocupada em assuntos mundanos, não pode ser 100% pura, enquanto a Suprema Personalidade de Deus, Krishna e seus devotos puros são sempre transcendentais à contaminação mundana. Assim, quando ele percebeu que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna e todos os grandes sábios estavam em sua casa, ele ficou admirado e ele começou a agradecer o Senhor Krishna por sua misericórdia sem causa. Por se sentir muito agradecido e por querer receber os seus convidados com o melhor de sua capacidade, ele pediu boas cadeiras e almofadas e o Senhor Krishna, junto com todos os sábios, sentou muito confortavelmente. Nesse momento, a mente do rei Bahulasha estava muito inquieta, não por causa de quaisquer problemas, mas por causa do grande êxtase de amor e devoção. Seu coração estava cheio de amor e afeição pelo Senhor Krishna e seus associados, e seus olhos estavam cheios de lágrimas de êxtase. Ele organizou a lavagem dos pés de seus convidados divinos, e depois de lavá-los, ele e seus membros familiares borrifaram a água em suas cabeças. Depois disso, ele ofereceu aos convidados belos colares de flores, guirlandas, polpa de sândalo, incenso, novas roupas, ornamentos, lâmpadas, vacas e touros. De uma maneira digna de sua posição real, ele adorou cada um deles dessa forma. Quando todos foram alimentados suntuosamente e estavam sentados confortavelmente, Bahulasha veio perante o Senhor Krishna e segurou os seus pés de lótus. Ele os colocou em seu colo e, enquanto massageava os pés com suas mãos, começou a falar sobre as glórias do Senhor Krishna com uma voz muito doce. Meu querido Senhor Krishna, você é a super-alma de todos os seres vivos e, como testemunha dentro do coração, é consciente das atividades de todos. Assim, por sermos gratos, nós sempre pensamos em seus pés de lótus para que possamos estar sempre numa posição segura, sem se desviar de seu serviço eterno. Como resultado de nossa lembrança contínua de seus pés de lótus, você gentilmente visitou a minha casa pessoalmente para me favorecer com sua misericórdia sem causa. Nós ouvimos, meu querido Senhor Krishna, que por suas várias declarações você confirma que seus devotos puros são mais queridos por você do que o Senhor Brahma ou sua constante servidora, a deusa da fortuna. Seus devotos são mais queridos para você
do que o seu primeiro filho, o Senhor Brahma. Vou ler de novo. Seus devotos são mais queridos para você do que o seu primeiro filho, o Senhor Brahma. E eu estou certo de que você tão gentilmente visitou o meu lugar a fim de provar a sua declaração divina. Eu não posso imaginar como as pessoas podem ser impiedosas e demoníacas, mesmo depois de conhecerem a sua misericórdia sem causa e afeição por seus devotos, que estão constantemente dedicados em consciência de Krishna. Como eles podem esquecer os seus pés de lótus? Meu querido Senhor Krishna, é sabido por nós que você é tão bondoso e liberal, que quando uma pessoa abandona tudo justamente para dedicar em consciência de Krishna, você às vezes se dá a si mesmo em troca por esse serviço imaculado. Você apareceu na dinastia Jadu para satisfazer a sua missão de recuperação de todas as almas condicionadas que apodrecem nas atividades pecaminosas da existência material. E esse aparecimento já é famoso em todo o mundo. Meu querido Senhor Krishna, você é o oceano de misericórdia, amor e afeição ilimitados. Sua forma transcendental é plena de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Você pode atrair o coração de todos com sua bela forma como Shyamasundara, Krishna. Seu conhecimento é ilimitado e para ensinar todas as pessoas como executar serviço prático e amoroso a você, você enviou a sua encarnação Naranarayana, que está ocupado em severas austeridades e penitências em Badarinarayana. Bondosamente, portanto, aceite minhas humildes reverências a seus pés de lótus. Meu querido Senhor Krishna, eu imploro em solicitar a você e a seus companheiros, os grandes sábios e sacerdotes brâmanas, que permaneçam em minha casa, para que esta família do grande rei Nimi possa ser santificada pela poeira de seus pés de lótus, por pelo menos alguns dias. O Senhor Krishna não pôde recusar o pedido de seu devoto e assim ele permaneceu lá por alguns dias, junto com os sábios, a fim de santificar a cidade de Mithila e todos os seus cidadãos. Enquanto isso, o sacerdote Brahmana simultaneamente recebia o Senhor Krishna e seus associados em sua casa e ficou transcendentalmente emocionado de alegria. Depois de oferecer a seus convidados bons lugares para sentarem, o sacerdote Brahmana começou a dançar e enrolava o seu manto em seu corpo. Shrutadeva, que não era nem um pouco rico, ofereceu apenas esteiras, tábuas de madeira, tapetes de palha e etc. para os seus convidados distintos. O Senhor Krishna e os sábios, mas ele os recebeu com o melhor de sua capacidade. Ele começou a falar muito altamente do Senhor Krishna e dos sábios, e ele e sua esposa lavaram os pés de cada um deles. Depois disso, ele pegou a água e borrifou sobre todos os membros da família, e apesar de parecer que o sacerdote Brahmana era muito pobre, ele era naquele momento o mais afortunado. Enquanto Shrutadeva recebia o Senhor Krishna e seus associados, ele simplesmente se esqueceu de si mesmo em alegria transcendental. Depois de dar as boas-vindas ao Senhor Krishna e seus companheiros, de acordo com sua capacidade, ele trouxe frutas, incenso, água aromática, argila aromática, folhas de tulasi, capim kusha e flores de lótus. Não eram itens muito caros e podiam ser obtidos muito facilmente, mas porque foram oferecidos com amor devocional, o Senhor Krishna e seus associados
os aceitaram muito satisfeitos. A esposa do sacerdote Brahmana cozinhou alimentos bem simples, tais quais arroz e caldo de ervilha, e o Senhor Krishna e seus seguidores ficaram muito agradecidos em aceitá-los, porque foram oferecidos com amor devocional. Quando o Senhor Krishna e seus associados foram alimentados dessa forma, o sacerdote Brahmana Shrutadeva pensava assim: eu caí no poço fundo e escuro da vida de casado. Eu também. Tá, Bímola? Não, é o que eu estava pensando aqui, ó. Todo mundo tem, acho que essa experiência, né? Que a comida da mãe é a comida mais gostosa que ele já comeu na vida. Claro que a pessoa comum, né? Porque o devoto sabe que a comida mais gostosa que existe é a comida que foi oferecida a Deus no altar com amor e devoção. E é o caso aqui, né? Do que Krishna experimentou e os sábios também. Esse maravilhoso arroz e caldo de ervilha feito com amor e devoção para Deus e os devotos puros de Deus, que supera o que a mãe cozinha. Só não vai superar se a mãe for uma devota também. Tá, já parei de falar. E aqui ele fala, né? Eu caí no poço fundo e escuro da vida de casado e sou a pessoa mais desafortunada. Como é possível que o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e seus associados, os grandes sábios, cuja presença pessoal torna um lugar santificado como local de peregrinação, concordaram em vir à minha casa? Enquanto o sacerdote Brahmana pensava dessa forma, os convidados terminaram seu almoço e sentaram muito confortavelmente. Nesse momento, o sacerdote Brahmana Shrutadeva e sua esposa, filhos e outros familiares apareceram lá para prestar serviço aos distintos convidados. Enquanto tocava os pés de lótus do Senhor Krishna, o sacerdote Brahmana começou a falar. Meu querido Senhor Krishna, ele disse, você é a pessoa suprema, Purushottama, situado transcendentalmente para a criação material manifesta e não manifesta. As atividades deste mundo material e das almas condicionadas não têm nada a ver com sua posição. Nós podemos apreciar que não somente hoje que você me deu a sua audiência, você se associa com todos os seres vivos como Paramatma desde o começo da criação. Essa declaração do sacerdote Brahmana é muito instrutiva. É um fato que o Supremo Senhor Krishna, a personalidade de Deus em seu aspecto como Paramatma, entrou na criação deste mundo material como Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai... Não vai dar tempo. Tá bom, Bímola, vamos deixar a declaração do sacerdote Brahmana muito instrutiva para o próximo programa. Se Krishna deixar, é claro, né? Tá, vamos parar aqui então. Espera aí, deixa eu marcar. Calma. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Estou marcando aqui, Bímola. Pronto. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui. Os links, é o 6º link, você clica aí, Krishna Book, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Radhe 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 Radhe. Radhe 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 Radhe. Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.